todos. Desde já quero dizer que todos são sempre muito bem-vindos aqui nesse canal. Agradeço muito por ter vocês aqui sempre assistindo o meu vídeo, né? Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. E quero dizer que, na verdade, eu quero dar continuidade sobre o assunto da tragédia do final de 2010, que marcou muito Angra dos Reis e o Rio de Janeiro, né? Então, se tratando dessa tragédia, eu quero dar mais um pouco de continuidade. Como eu já falei, eu não vou deixar esse assunto de lado. Posso gravar outros vídeos, mas vira e mexe eu vou tocar nesse assunto, porque até hoje o prefeito, o governo e os governantes e os políticos até hoje não fizeram nada. E eu vou já explicar para vocês o porquê. E peço a Deus também que abençoe o meu canal, abençoe o canal de todos. Quem puder, me ajude aí, né? Se puder, se inscreva no meu canal. Não esqueça de deixar o seu joinha. E para aqueles que já são inscritos e estão sempre assistindo o meu vídeo, o meu muito obrigado. E mais uma vez eu estou aqui só para lembrar dessa tragédia aí que infelizmente, né, perdemos muita gente aí em Angra, perdemos no Rio, e até hoje os pessoal estão aí muitos sem receber os benefícios, né, que era um valor de R$ 510 que eles estavam pagando, e fora que estão sem as casas, né? E o perigo, o risco continua ainda em todas as áreas que foi interditado, porque até hoje nada foi feito, né? Nada foi feito. O que começaram a fazer até hoje não terminaram. Então eu deixo aqui a minha revolta, a minha indignação sobre isso. E também só lembrando também que em 2012 aconteceu outra tragédia em Angra, no bairro Areal. Muitos devem conhecer esse bairro em Angra, é um bairro muito conhecido também. E infelizmente é o que eu estou falando. O governo, os governantes, os políticos, até hoje não fizeram nada e estão deixando passar despercebido, mas a gente lembra muito bem, porque a gente perdeu familiares, perdemos amigos, perdemos entes queridos, e fora isso é o que eu falei, tem gente sem casa, tem gente que não está recebendo mais a ajuda do governo e nem a ajuda do prefeito da cidade, e venho aqui pedir que esse caso seja solucionado, né? Que comece as obras, que dê moradia para as pessoas, porque a cidade de Angra dos Reis, como muita gente sabe, é uma cidade bonita, muito bem falada, mas se tratando dessa situação, o que acontece? Como eu já falei, em Angra tem terrenos bons, em lugar bons, que dá para construir casas com dignidade para as pessoas morar, e não esses apartamentos que eles fazem, que na verdade foi o que eu citei, não é apartamento, mas sim um apertamento. Por que eu falo para vocês apertamento? Porque é um apartamento, como eu já falei, no máximo uns 4 ou 5 cômodos, não tem uma área de serviço, não tem uma varanda, não fizeram uma varanda, ou seja, é como se fosse o presídio. Eu acho que a população não merece isso, né? Merece um pouco mais de respeito, carinho e dignidade. E sou um povo muito lutador, né? São sempre ali à disposição a trabalho, mas infelizmente até trabalho está faltando. Mas é o que eu falei e vou falar. Muitos estão jogando culpa em cima da pandemia. Eu concordo que essa pandemia ela veio e está desgastando muita gente, prejudicando muita gente. Só que, como a gente sabe, muitas coisas, décadas atrás já tem coisas que já acontecia e acontece no nosso Brasil, no nosso país, no nosso município. E eles estão querendo empurrar isso para cima da pandemia. Isso é inaceitável, né? Porque são coisas, como eu já falei, que já vinha muito antes da pandemia. O que chegou com a pandemia, tudo bem. A gente até dá uma tréguazinha para isso aí.
Mas infelizmente eu venho aqui fazer um apelo ao governo, aos governantes, aos políticos, aos prefeitos, que solucionem esses problemas. O povo, tanto faz do Rio como de Angra, estão sofrendo, sem moradia, né? Perderam seus familiares, perdemos muitos entes queridos, e isso já é sofrimento demais. E não ter moradia é mais sofrimento ainda. Eu continuo falando aqui que as áreas de risco que foram interditadas continua o risco, né? O risco não terminou. Por que eu falo que não terminou? Porque obras, algumas, né, que foram começadas, não foram concluídas, e volto a falar, a maioria dos moradores não ganharam a casa, não ganharam apartamento, ou seja, estão vivendo só de promessa até hoje. E isso é inaceitável. E como eu citei, o bairro do Areal é a mesma coisa. Infelizmente perdemos muita gente, muitos entes queridos, muitas pessoas da família, e as pessoas continuam na mesma situação. Inclusive foi estourada até essa barragem lá do município do Areal, aonde ali parou, que tinha trem que passava, transportava carga para o Porto de Angra, o Porto de Angra transportava carga também para outros lugares, e acabaram com a linha de trem, com a ferrovia, não passa mais ali, né, devido à tragédia que aconteceu. Então, isso para vocês verem, perdão, conforme as coisas ficou críticas, né? E só relembrando, a falta de desemprego do nosso país é justamente, se vocês for parar para pensar bem, é tudo por causa de política, de mau exemplo de política. Por que eu falo isso para vocês? Porque as empresas têm medo de vir para o Brasil, têm medo de abrir empresa no Brasil por causa dessas políticas. Porque essas políticas são incertas e não são corretas, e são uma política muito sem vergonha, como eu já falei aqui, e não são exemplo nenhum. Como a gente vê aí, eles querem cobrar do povo uma coisa que não é, né? A gente só vê aí vereador, prefeito, governadores cometendo crime, cometendo injustiça, principalmente com os pobres, né? E também a corrupção que existe nessa política aqui no nosso país, no nosso Brasil, que isso é uma pouca vergonha. A gente tem um país rico, lindo e maravilhoso, que para vocês podem ver que nós somos tão privilegiados, que graças a Deus aqui a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, não tem terrorista, não tem nada disso. E o que enfeia o nosso país é essa política corrupta, suja e imunda que a gente tem aqui no nosso Brasil, infelizmente. Então eu deixo aqui esse apelo aqui, né? Peço que façam uma política melhor. Eu já falei, eu não sou de partido de direita, não sou de partido de esquerda, eu não estou aqui contra um partido e não estou a favor do outro. Eu simplesmente estou aqui pela nossa população, pela nossa nação, sendo um porta-voz da verdade, né? E o meu desejo é que eles que estão na política façam uma boa política, façam uma boa agregação, que fique aí para nós sempre. Como a gente vê e espera deles, é uma boa política. Mas não é isso que infelizmente a gente vê. Então a gente tem que infelizmente estar tocando nesse assunto. A gente quer um país melhor, a gente quer umas condições de vida melhor, a gente quer moradia, né? A gente, que eu falo, é o Brasil inteiro, né? Que aqui sequer, como eu já citei, um pobre consegue ter uma casa, não consegue comprar uma casa de tanta burocracia que é. E ainda tem esse negócio de Minha Casa Minha Vida, que agora botaram Minha Casa Verde e Amarela. Eu já falei, não adianta mudar nome, tem que mudar a situação, a política que tem que mudar, não é o nome das coisas, porque só mudar o nome não vai resolver nada. Infelizmente não resolve nada. O povo está aí a mercê, passando fome, desempregado. As nossas crianças estão aí passando fome, tem gente que já está morrendo de fome, como a gente sabe, e sequer
governo, governante, políticos, prefeito de todas as cidades e incluindo mais ainda os empresários, sequer ajudam a população aqui no nosso Brasil. Quando tem ajuda é da própria comunidade e não deles, porque eles só sabem correr atrás do pobre, como eu já falei, quando é época de eleição. Quando é época de eleição, eles sabem procurar o pobre, prometer isso, prometer aquilo. Na realidade, eles não cumprem nada. Perdão, tá passando um caminhão aí na rua aí e o barulho é grande, mas eu não vou parar meu vídeo aqui por causa disso. Então, continuando, não vou deixar esse assunto de lado, tá? Peço aí a ajuda de vocês, para quem puder se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, se quiser fazer algum comentário, compartilhar, fique à vontade. São todos sempre muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui no meu canal, vendo aí, assistindo o meu canal aí. Espero a ajuda de vocês aí, porque eu tô aqui em prol do povo e não em prol de política nenhuma. Vou aplaudir sim aquele que fizer o certo, fizer para a nossa sociedade, para a nossa população, para o nosso país, para o nosso Brasil. É o que eu clamo tanto aqui nesse canal, né? Por isso que eu já botei o nome desse canal, Marcelo, falando de tudo um pouco, porque aqui eu sempre falo de tudo um pouco. Às vezes eu toco no mesmo assunto, porque tem que tocar, tenho que relevar mais o assunto à frente. Às vezes eu falo de outras coisas, de problema de saúde, né? Falando em problema de saúde, nós temos um país que tem um dos melhores recursos que tem, que é o SUS, que era para ser. Mas infelizmente não é injetado dinheiro, é mal administrado, né? Os postos de saúde que tem nas comunidades, nos bairros, não são bem administrados, né? Como a gente vê aí, é 3 meses para marcar uma consulta, é 3 meses para você fazer uma consulta, vai 6 meses ou mais para você fazer um exame, né? Muitas das vezes eles consomem com o seu exame, consomem com o seu prontuário e nisso fica e ninguém toma providência, né? E só lembrando também que a nossa vacina contra a Covid-19 aqui no nosso país, no nosso Brasil, está atrasada e atrasadíssima. Tudo por causa de politicagem. É isso que eu falo. Política aqui no nosso país não é exemplo. Pelo visto está longe de ser exemplo. Mas eu peço a Deus que um dia seja exemplo aqui no nosso país, que essas leis mude para rigorosamente e mude o mais rápido possível. Eu vou terminando meu vídeo por aqui hoje. O meu agradecimento a todos. Vou gravar outros vídeos falando sobre outras coisas. Vou voltar sobre esse assunto de novo outra hora. E mais agradeço a todos aí e até o próximo vídeo. Um forte abraço.